live aqui. Eu fiz no Face e agora eu vou fazer aqui. Lembrando para todos aí que vão nos assistir nesse momento, que à noite nós estaremos começando uma campanha Desvendando o Futuro. E nós vamos estar falando sobre escatologia. O que é escatologia? É o estudo das coisas futuras, dos acontecimentos futuros. Eu já fiz muitas lives aqui sobre escatologia. Como uma campanha. Você possa participar também com outras. Nesse momento eu vou fazer uma live mostrando alguns livros para vocês. Aqui eu tenho um livro, Ele Vindo a Libertar os Cautivos, que é Ele Veio a Libertar os Cativos, da doutora Rebeca Cabral. É um livro muito bom, tem muitos capítulos importantíssimos, que explica para nós como acontece realmente essa libertação em nossas vidas, ok? Então eu recomendo este livro, que é ótimo, é um livro maravilhoso. E tem vários livros da Rebeca Cabral. Você pode dar uma pesquisada na internet e você pode ver. Este Mundo Tenebroso é um livro também que fala sobre guerra espiritual, que fala sobre batalha espiritual. É um livro ótimo. Este livro é um romance de Frank E. Peretti, da editora Vida. Eu tenho esse livro desde 22 de janeiro de 2005. É um livro que eu recomendo, uma ótima leitura. Outro livro importantíssimo é O Profeta. Não sei se alguém aí conhece. É de Frank E. Peretti também. É um livro que mostra aqui grave problema ameaça desmoronar todo o mundo de sucesso profissional de John Bauert, apresentador de Notícias 6, o noticiário mais sintonizado da cidade. Ele sabe que a produtora do noticiário usou de evasivas para boicotar sua história e depois mentiu para não deixar vestígios. E parece que ele está escondendo algo muito mais importante. Então aqui é um livro que vai nos mostrar sobre que tipo de autoridade moral governará o mundo de amanhã. Ok? É um livro ótimo. E um livro que eu vou estar comentando sobre ele agora é Venha o Teu Reino, de Don Yulan. Ótimo, maravilhoso esse livro. E justo nós fizemos uma live ontem, falando sobre as bem-aventuranças e mostrando sobre o reino de Deus. E quando neste livro aqui, Venha o Teu Reino, o Evangelho de Mateus trata do estabelecimento do reino dos céus, e o Senhor Jesus nos mostrou-nos um modelo de oração, o qual o reino enfatizado. Foi o que nós falamos ontem, sobre ou seja, ontem nós falamos sobre as bem-aventuranças, mas enfatizando aí o reino de Deus, as regras, as metas, os objetivos, como devem viver os súditos, os cidadãos do reino de Deus, E desde o início da criação, Deus busca um grupo de cooperadores para que juntamente com ele possa trazer seu reino à terra. É claro, Deus enviou o seu Filho ao mundo, levantou o grupo de discípulos, os 12 apóstolos, que semearam a palavra de Deus. Dos 12 apóstolos nós temos depois um grupo de 70 discípulos, logo depois o grupo da multidão. Ele disse: olha, vocês vão de casa em casa, saiam de cidade em cidade, anunciando o reino de Deus, anunciando o evangelho. Vocês devem ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Ele ordenou aos discípulos, ele pediu para que eles fossem, para que eles saíssem para pregar o reino de Deus. E Deus busca um grupo de cooperadores para que possam estabelecer o seu reino aqui na terra, por meio de invocarmos o seu nome, santificando o reino de Deus. A isso
o que é que vai acontecer? O reino de Deus é trazido à tona no coração das pessoas. É o que eu estou fazendo nas minhas lives. Cada dia, ontem, eu agradeço aqui, havia 1000 espectadores, havia 1000 pessoas na nossa live. Ontem, antes de ontem também. Hoje pela manhã, uma live de oração muito importante, muito especial, que nós vamos continuar fazendo a nossa campanha de oração, que antes nós fazíamos às 4 da manhã, agora passamos para as 5 da manhã. Aí quando diz, venha o teu reino, essa frase aqui, por essa frase podemos ver a importância que Deus dá à importância do reino. A expressão vir o reino diz respeito ao reino dos céus, que é o reino de Deus implantado em nossos corações, que é o reino de Deus dentro de nós. Então este livro ele fala muitas coisas sobre o reino de Deus. E a segunda parte do versículo 10 diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esses dias nós fizemos uma live explicando sobre o Pai Nosso. Cada frase do Pai Nosso. E mostra-nos que quando o reino dos céus chega, a vontade de Deus é estabelecida na terra. A vontade de Deus é estabelecida em nossos corações. No meu coração e no teu coração. A vontade do Senhor precisa ser realizada através das nossas vidas. O reino de Deus existe de eternidade a eternidade. E nele Deus é a autoridade. Ele é o governo absoluto desse reino. Sendo ele o governo absoluto desse reino, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos simplesmente obedecer ao Senhor. Obedecer a Deus. Nesse reino está o universo, que é por conseguinte administrado por ele. Deus administra todo o universo. Ele tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. O próprio Satanás, que é o inimigo, que é o opositor, a antiga serpente, ele tem que obedecer a Deus. Ele está solto aí, ele está através dos seus súditos, através da sua organização, dos seus demônios, mas porque Deus tem permitido. Mas chegará o fim que ele será completamente destruído. Portanto, nós precisamos entender como a vontade de Deus é estabelecida usando vidas, usando pessoas. E quem são essas pessoas? Essas pessoas sou eu, é você. Você é a pessoa chamada para estabelecer o reino de Deus na terra. A terra, no entanto, está sob o controle do inimigo de Deus e ele precisa reavê-la. Quando fala que a terra está sob o controle do inimigo de Deus, isto é, o sistema, as ideias, não a terra. O Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porém, a Bíblia fala sobre o príncipe deste mundo, que ele desceu à terra, ele foi expulso do céu e vive no planeta Terra. Os piores demônios estão enclausurados, estão em prisões eternas e serão soltos no final, ok? Mas Satanás será completamente banido, será completamente jogado no lago do fogo, não somente ele, como a besta e o falso profeta, e todos aqueles que desobedecem e que não seguiram a Jesus, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E, deste modo, a necessidade de um grupo de pessoas que coopere com ele. Como é que eu vou cooperar com Deus? Visitando, ajudando, orando pelas pessoas, dando um aconselhamento, fazendo uma visita ao hospital, exercendo o amor. Ontem eu fiz a live falando sobre as bem-aventuranças e parece que foi no final que eu falei sobre o exercício do amor, que nós temos que executar o amor, que é a essência do reino de Deus. Se eu não praticar o verdadeiro amor para com o meu próximo, e quem é o meu próximo? É aquele que está perto de mim, é aquele que está distante, mas ele é o meu próximo. Não significa aquele que pertence à minha comunidade, ao meu grupo religioso, mas significa aquele que necessita da minha ajuda. Eu posso ajudar através de uma palavra, através de um aconselhamento, através de uma visita. E o mundo está necessitando disso, pessoal. O mundo necessita do nosso carinho, do nosso apoio, do nosso amor, ok?
E com esses cooperadores, Deus pode vir para a terra. E uma vez que o rei esteja na terra, o seu reino também está. Mas como que o seu reino está na terra? Através da minha vida, através da tua vida. E Deus tem um reino e deseja que este reino alcance a terra, que governe a terra, segundo a sua perfeita vontade. Por isso, ele escolheu um grupo, ok? E ele escolheu a mim e escolheu a ti. Sinta-se um escolhido de Deus nesta manhã para dar o prosseguimento aos ensinamentos do reino de Deus, aos ensinamentos da palavra de Deus. Aí aqui fala também sobre a sedução de Satanás e a queda do homem. Se tentasse Adão, este não lhe daria ouvidos. Por isso dirigiu-se a Eva, seduzindo-a, fazendo com que comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus havia dito a Adão que no dia em que dela comesse, certamente morreria. É interessante notar, porém, que ambos não morreram imediatamente. No entanto, o elemento morte entrou neles, agindo dias após. E essa morte aqui é uma morte espiritual. Eles foram expulsos do jardim. Eles viviam em uma plena comunhão com o Senhor. Viviam em uma harmonia maravilhosa. E eles foram expulsos. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O dom gratuito de Deus, o dom da graça de Deus, é Jesus Cristo, que veio, que se entregou por nós. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal forma, de uma tal maneira, que deu seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O homem, ele transgrediu a ordem de Deus. O que ocorreu, na verdade, foi um processo. Inicialmente, a serpente conversou com a mulher, dizendo que ela teria os olhos abertos, assim como Deus, para conhecer o bem e o mal, se comesse da árvore do conhecimento. E em Gênesis capítulo 3, versículo 6, nós lemos que Eva viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. E isso indica que a serpente conseguiu chamar a atenção de Eva. E o pecado é justamente assim. E outra coisa, você não cai de repente. A tentação, ela vem e vai sendo oferecido, a pessoa vai observando, a pessoa vai vendo, é um dia aqui, é um dia ali, e de repente você está realmente envolvido em uma situação da qual não poderá mais sair. Porém, a solução está em você reconhecer o teu erro, reconhecer o teu pecado, reconhecer o nosso pecado, confessar a nossa desobediência a Deus, atentar para a palavra de Deus. Ela foi seduzida e enganada, o que culminou em comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Após ter comido do fruto, deu também ao marido, ele comeu, transgredindo assim a ordem de Deus. E através dessa transgressão, a morte também passou para todos os homens, e nós precisamos entender que Deus, ele tem um processo para a humanidade. Ele elaborou um plano para a salvação do homem. E como vimos, a queda da humanidade foi um processo que se iniciou no momento em que Satanás conseguiu atrair a atenção de Eva. E isso abriu um precedente para a humanidade cair no mesmo erro, porque todos pecaram. Todos temos imperfeições. E sabemos que o pecado tomou conta do mundo, tomou conta da humanidade. Esta semana eu fiz uma live falando sobre os pecados de Sodoma e Gomorra, que não foi simplesmente um pecado, mas foi todo um conjunto. E hoje nós vemos um mundo totalmente jogado no pecado, jogado na desobediência a Deus. Tem pessoas até que não acreditam em Deus devido a tanta calamidade, a tanta atrocidade, mas na realidade, observem, Deus é tão misericordioso que ainda não acabou com a humanidade, mas vai chegar ao final, porque Deus está dando o quê? Deus está dando uma chance, Deus está dando uma oportunidade.
Porque não é Deus que lança ninguém no inferno, sou eu, através do meu livre-arbítrio. Sou eu que escolho desobedecer, querido. Sou eu que escolho pecar. Porque aparentemente parece que o pecado é muito legal, é muito bom. Porque se não fosse, as pessoas não estariam pecando tanto. Mas, bom entre aspas, tem as suas sérias consequências. Compartilhem com outras pessoas esta live aí, gente. E para melhor compreensão do que a alma humana e como ela atuou no processo da queda do homem, podemos dizer que tem duas partes, uma parte boa e outra má. A parte boa da alma procura seguir a consciência, contudo a parte má rejeita. Porque Deus colocou dentro do homem o livre-arbítrio, essa forma de você escolher entre a vida e a morte, escolher entre o bem e o mal. Qual é a tua escolha nesta manhã? Sabemos que nós estamos no período do carnaval e as pessoas escolheram, muitos escolheram realmente brincar o carnaval, depois tem as sérias consequências. Outros foram fazer retiros, foram orar, buscar a Deus, cada um com a sua forma de escolha, com o seu livre-arbítrio, mas a consciência é uma das funções do espírito humano que Deus usa para controlar o homem, capacitando-o a conhecer o que Deus aprova e o que Deus condena. Através da nossa consciência, nós vamos entender o que é que está errado, o que não está errado. O que caminho eu devo seguir? O que é que eu devo fazer? Portanto, qual é a tua escolha nesta manhã? Qual é a tua escolha? Deus está te dando uma chance, Deus está te dando uma oportunidade. E está dizendo, olha, eu quero que você me siga, eu quero que você faça a minha vontade, eu quero que você me escolha. E qual é a tua escolha? Por exemplo, eu escolhi estar fazendo lives todos os dias, porque atualmente eu sou professor, mas atualmente eu não estou dando aula, ok? E antes eu não tinha esta oportunidade, antes eu fazia lives pelo Face, uau! Bombou de tantas bênçãos, de pessoas que foram curadas, de pessoas que foram abençoadas. Aí eu dei uma parada. Aí pelo Face, que hoje também eu fiz praticamente a mesma live que eu estou fazendo aqui, entrou poucas pessoas, mas aqui pelo TikTok tem entrado várias pessoas. Aí aqui eu escolhi para exercer o meu chamado, para exercer o meu ministério, através de você que está aí me ouvindo, recebendo essas palavras de aconselhamento, evidentemente pondo-as em prática, tomando uma solução. E toda vez que o homem pratica o mal, sua consciência o acusa, retirando-lhe a paz, porque quando eu faço uma coisa errada, pessoal, eu não tenho paz. Eu não vou ter paz em meu coração. Porque Deus está falando comigo. Você errou, Nelson. Você deveria ter feito dessa forma. Aí nós temos, Adão e Eva foram salvos e certamente transmitiram palavra de salvação aos seus filhos, dizendo a Caim e Abel, como Deus prometeu-lhes, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, o versículo 15. E além disso, Adão e Eva também devem ter falado a respeito das necessidades deles, da necessidade deles serem cobertos pela pele de cordeiros sacrificados. Isso revela o desejo de Abel de pastorear ovelhas, e na época de Abel as ovelhas não eram para a alimentação do homem, uma vez que antes do dilúvio só lhe era permitido comer vegetais. Mas aí nós temos a experiência de Caim. Vemos que Caim, ele era lavrador e ofereceu do fruto da terra uma oferta ao Senhor, pensando com isso estar agradando a Deus. Todavia Deus não aceitou Caim e sua oferta. Ele queria agradar a Deus, porém não seguiu a maneira divina. Antes agiu de acordo com o que ele pensava ser melhor. Isso mostra que ele estava na parte boa da sua alma. Caim ofereceu o fruto do seu próprio trabalho a Deus. Ele foi presunçoso, visto que abandonou o caminho da salvação de Deus
inventou o seu próprio. Caim não se importou com a palavra de Deus e não deu ouvidos à pregação de seus pais. Isso significa que ele rejeitou o caminho da redenção de Deus. E é muito perigoso quando nós rejeitamos o convite de Deus. A Bíblia diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É um convite que o Senhor nos faz nesta manhã, de nós seguirmos a Deus. Qual é a tua escolha, meu querido? Eu estou falando com base neste livro, Venha o Teu Reino. Alguém depois, se quiser comprar este livro de Dom Gulan, que é da Árvore da Vida, a editora Árvore da Vida, é um livro realmente muito, muito, muito bom. E Abel, por sua vez, apresentou uma oferta pela fé, de acordo com as palavras ensinadas pelos seus pais. Ele seguiu o conselho dos seus pais. Abel, ele ofertou de acordo com a maneira de Deus. Abel era pastor de ovelhas e trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste uma oferta ao Senhor. Isso indica que ele teve um cordeiro, que um cordeiro teve de ser imolado, prefigurado, Cristo sendo imolado para a redenção do pecador. Abel, portanto, ofereceu segundo a vontade de Deus. Quando eu levo a minha oferta, e a melhor oferta que eu tenho, sabe o que? Qual, meu querido? Não é o teu dízimo, não é o teu dinheiro, não é a tua oferta, não é a tua primícia. A melhor oferta é a tua própria vida. Porque quando eu entrego a minha vida ao Senhor, as demais coisas vêm por acréscimo. Eu vou entregando-me cada dia, dedicando-me cada dia ao Senhor. E o Senhor vai nos abençoando, vai nos ajudando. Embora o homem fosse governado pela consciência, ele de modo parcial, o que ele permitia que agisse segundo melhor, julgasse melhor. Ele estava cheio da própria vontade, de modo a pensar de uma forma natural. Quando nós pensamos de forma natural, nós não agradamos a Deus. Mas quando nós pensamos da forma espiritual e andamos no Espírito, nós vamos agradar ao Senhor. Vamos agradar ao nosso Deus. Sabe, através destas lives, você tem aprendido. Eu tenho mostrado para vocês como seguir, como fazer. E compete a ti, meu lindo, minha linda, tomar uma atitude e buscar a Deus. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Deixe o ímpio o seu caminho e converta-se ao Senhor vosso Deus. Quando Caim percebeu que não se agradou dele e da sua oferta, que Deus não se agradou, porém agradou-se da oferta do seu irmão, ele se encheu de inveja, e com inveja veio o ódio, a violência e finalmente o homicídio. E não é assim. Muitas vezes alguém está tendo um progresso espiritual e o nosso irmão que está ao nosso lado, em vez de louvar a Deus porque aquele irmão está tendo um crescimento, vai tentar destruir aquele irmão, vai tentar denegrir a imagem daquele irmão. Isso continua até hoje. E depois da queda de Caim, houve uma queda ainda mais grave, quando os anjos caídos, os quais a Bíblia chama de filhos de Deus, cometeram fornicação com as filhas dos homens. Gênesis capítulo 6, versículo 14. Por isso Deus disse que seu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Assim o homem ficou sem a presença de Deus. Antes dessa queda, o homem ainda realmente tinha uma comunhão com Deus. E o mais triste da história, justamente, é perder a comunhão com o Senhor. Perder a comunhão com o Senhor é perder a presença de Deus. Aí nós vemos gente aí veio o dilúvio, né, o povo desobediente, já havia muita gente na terra, e Noé aí buscando, aconselhando, pregando, o povo não estava acreditando, e Noé fala para o povo: se arrependam, se arrependam. Eles não estavam nem aí, certo? E o que é que aconteceu? Veio o dilúvio e livrou a todos, menos a família de Noé. Nós estamos vivendo uma época semelhante.
A verdade está sendo pregada, de uma forma ou de outra. E nós precisamos o quê? Atentar para o que Deus está falando conosco. Atentar para o que diz a Bíblia, ok? E o que é um reino na realidade? É a esfera onde se desenvolve algo determinado, né? Determinando o tipo de governo. E sendo assim, o reino de Deus é o lugar no qual ele exerce a sua autoridade. E o reino de Deus, a sua autoridade, neste momento, é na minha vida e é na tua vida. E nós precisamos deixar Deus entrar em nossos corações. O Senhor Jesus, ele nos adverte a nós estarmos no reino, fazendo a vontade do Senhor, louvando a Deus, glorificando a Deus, exaltando o nome de Deus Todo-Poderoso, ok? Portanto, este livro é um livro muito legal, muito bom para ser estudado, para ser ensinado, para ser pregado. Tenham todos um bom dia. À noite vamos estar juntos na nossa campanha escatológica, ok? E vamos exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Eu agradeço a Deus pela minha vida, agradeço a Deus pela tua vida, agradeço a Deus porque você está aí. Uau, eu tenho aqui 2.000 coraçõezinhos, não sei quantas pessoas estão aí na live, depois eu verei, mas 2.000 coraçõezinhos já foram colocados aí. Isso é sinal que vocês estão gostando da live. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a todos nesta manhã e que nós possamos glorificar o nome do Senhor. Amém? E que você possa ser uma bênção no teu lar, na tua família, que o reino de Deus possa ser implantado em teu coração, ser implantado na tua vida, e que você possa dizer: ó Deus, entra na minha vida, entra na minha casa, muda as estruturas, né? E Deus quer mudar a nossa estrutura, Deus quer mudar a minha vida, Deus quer mudar a tua vida. É somente você abrir o coração e deixar o Senhor entrar na tua vida. Amém? Que Deus abençoe. Eu queria procurar um hino aqui para eu cantar. Deus, plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Portanto, que Deus abençoe, que Deus ajude, né? Aqui é um livrinho, uma harpa cristã, um cantor, que usa-se na Assembleia de Deus, usava-se muito, hoje não usa-se tanto, mas que Deus em Cristo abençoe a todos, ama a todos vocês, orem por mim, eu estarei orando por vocês. Tenham uma semana especial, uma semana maravilhosa, e este dia é o dia que o Senhor preparou para nós, amém? Que Deus, portanto, abençoe a todos, em nome de Jesus. Um abração. 2.100 corações, hein? Beijo, gente.